Tá me ouvindo, gente? Oi, boa noite. Boa noite, Oi, Carlos, tudo bem? tudo? Ah, deixa eu ver aqui se o pessoal tá me ouvindo. Ainda não tô vendo a minha imagem aqui, mas Eu estou conseguindo te ver. E te ouvir também. Tá ok, parece que estão ouvindo a gente. Acho que a gente pode começar, né? beleza. Tá ok. Oi, gente. Meu nome é Stephanie. Eu sou integrante do Grupo Arte Mundana. Vim aqui apresentar a última live, né, que a gente vai ter essa semana no FEQuad. O FEQuad já é a terceira edição, né, que a gente faz desse evento, sendo que essa edição é online, né? Nós somos do Instituto Federal, nós somos o Grupo Arte Mundana. Nós fazemos circuitos culturais no Instituto Federal, onde a gente tem concursos de poesia, eventos de música, e um deles é o FEQuad, que a gente se reúne para falar sobre quadrinhos. Então, para a última live, para encerrar essa semana que a gente teve, estou aqui com o Carlos Felipe. Eu acho que a gente já pode começar. Você quer se apresentar? Sim, eu me chamo, bom, você já falou, meu nome é Carlos Felipe Figueiras, eu sou autor de quadrinhos, roteirista. Eu já tenho alguns quadrinhos aí, principalmente os mais conhecidos são A Carta, a Unai, e agora tô lançando a minissérie da Monstrum, e já está a número 2 no Catarse agora, inclusive em campanha, arrecadando. Eu acabei de ver hoje que a gente passou de 60%. Mas o tema de hoje é o cenário nacional de quadrinhos autorais, né? Os quadrinhos independentes aqui no Brasil. Então, eu preparei aqui, um textinho aqui para não me perder. Basicamente, basicamente, a gente tem uma publicação, o cenário de quadrinhos autorais no Brasil se resume a quadrinhos independentes, né? Geralmente com os quadrinistas tirando do próprio bolso ou fazendo parcerias para depois vender em eventos e, enfim, né, para tirar algum dinheiro, ou pelo menos para pagar os custos da publicação. Né? Então, muitas vezes raramente é feito de forma profissional, né? Com, por exemplo, algum roteirista ou desenhista sendo pagos de antemão, né? Ou com um pagamento bem certo, assim, que não seja em exemplares, né? Raramente isso acontece. Geralmente é o que eu falei, é uma coisa de paixão, a pessoa quer contar a história, quer mostrar seu trabalho e vai na cara e na coragem, no tempo livre e faz. Atualmente, alguns estados, alguns lugares têm editais culturais que contemplam quadrinhos, e São Paulo é o maior exemplo disso, né? Você tem anualmente editais de quadrinhos já há muitos anos, e muitos quadrinhos têm sido produzidos lá dessa forma. Mas nos últimos 10 anos tem surgido algumas editoras que têm pegado, geralmente após a publicação independente, eles pegam os títulos de autores que eles curtiram e publicam ou republicam, né? Esses títulos já com selo de editor, uma distribuição bacana e tudo mais. E geralmente é com o autor ganhando aquele 10% de capa e isso tudo. Né? Então tem surgido, a gente tem
tem algumas editoras aí, a Mino, a Guará, a AVEC, a Balão Editorial, a Veneta, Zarabatana, Script, Diário Macabro e Draco. Né? Você também tem a MSP, que tem os quadrinhos por encomenda, né, que eles fazem, eles realmente contratam um quadrinista para fazer uma história do astronauta, da Turma da Mônica, do Chico Bento, são aquela linha independente da Maurício de Souza, né? E é um trabalho bacana também, porque dá uma visibilidade legal e os quadrinistas, até onde eu sei, eles têm bastante liberdade para trabalhar nos títulos ali. Claro que seguindo a linha editorial da MSP. E agora, algumas editoras mais recentes e também com mais grana, acredito eu, tem começado a publicar quadrinhos nacionais, e aí tem a Pipoca e Nanquim, a Dark Side e a Conrad, né? A Conrad que está se reformulando agora e promete trazer mais quadrinhos nacionais. Então, a gente pode ver o copo meio cheio, né? E olhar com bons olhos e ver que esse quadrinho autoral está se tornando algo, a passos lentos, mas está se tornando algo mais sustentável, né? Não depende, não está deixando de ser algo, um projeto de paixão, algo amador, e se tornando algo mais profissional. Mas ainda falta muito para a gente dizer que nós temos um mercado de quadrinhos consolidado e profissional aqui. Até porque muitas dessas editoras, elas ainda dependem, de fato, de uma pré-venda via crowdfunding, né, principalmente via Catarse, para viabilizar não só os títulos de quadrinhos nacionais, como também muitos títulos de quadrinhos estrangeiros, né, que eles trazem. Então, são editores que ainda não têm esse cacife para investir de peito aberto numa publicação, né? E que dirá pagar adiantado os quadrinistas e tudo mais. Sim. Tem uma pergunta aqui embaixo. Sim. Vou verificar aqui. É muito caro produzir HQs independentes no Brasil? É isso que eu falei. Aí depende de como é que você vai fazer. Se você pega por exemplo, eu sou roteirista, né? Aí eu não desenho. Eu dependo de algum desenhista fazer. Então, se eu pego um desenhista que resolve fazer uma parceria comigo, a produção vai ser de graça, a princípio, né? A gente não vai gastar de antemão, né? A gente vai perder o nosso tempo, né? O investimento vai ser o nosso tempo, e a gente vai tentar recuperar isso depois com as vendas do título, né? Por isso que você vê muito quadrinista, que é o cara que desenha e aí ele também escreve, porque aí é mais fácil, ele se vira sozinho, né? E aí ele não precisa ficar buscando alguém para fazer uma parceria. E aí o que fica de custo mesmo, né, nesse caso, que seria o caso mais barato, com menor investimento, é o custo de impressão. E aí você pode, uma tiragem de 1.000 exemplares, você consegue imprimir preto e branco ou colorido, né? Se não for uma HQ muito grande, mas você consegue fazer de umas 30 páginas, 40, 50, por volta de 3, 4 mil reais, você consegue catar algumas gráficas que façam por esse valor, mais ou menos uma tiragem de 1.000 exemplares. Né? Eu estou chutando aqui, pode até 5.000, aí depende da gráfica que você for e também da qualidade da qualidade gráfica que você exigir
e do tamanho do seu quadrinho, né? Então você consegue. Aí esse é o curso que você vai ter, entendeu? E aí geralmente é esse curso que se tenta abater ou minimizar num financiamento coletivo, né? Agora, se você for fazer algo mais profissional e tal, que é o que eu tenho feito na Monstrum agora, pagado de antemão, desenhista e colorista, aí você já vai ter um acréscimo razoável. No mínimo, duplicar, se não triplicar esse custo daí. Entendi. Qual foi o primeiro quadrinho que você publicou e como foi começar com ele, né? Com a publicação dele? Você começou por redes Então, sociais? Como... quadrinho que eu publiquei foi a carta, né, que eu consegui através da editora Devaneio. Mas a carta é um quadrinho que eu escrevi e o Rodrigo, que é o desenhista, ele terminou de desenhar em 2003, 2004. E a gente só foi a gente só foi conseguir publicar em 2013. A gente já estava quase soltando de graça na internet. É um quadrinho que muito bem feito, pesquisado sobre a Guerra do Paraguai. É, é uma aventura barra drama de um soldado brasileiro na Guerra do Paraguai. E todo colorido, né, bem fundado historicamente, com textos situando o quadrinho no contexto histórico. A HQ que foi pensada para ser paradidática, né? Só que a gente não conseguiu na época via Lei Rouanet, via edital nenhum, e até porque 2000 e pouco ainda não tinha essa facilidade, né? Você tinha a Lei Rouanet, mas para projeto pequeno, geralmente, eles não dão muita bola. Então, então a gente deixou de lado, só que a gente já estava quase soltando de graça. Eu pensei, não, vou fazer um financiamento coletivo. Eu já estava com tudo engatilhado para soltar um catarse desse quadrinho. E aí apareceu a editora falando, não, eu adorei, eu quero publicar. Porque a gente já vinha divulgando, né, soltando e tal, alguns sites já tinham divulgado, visto o material, achado lindo, maravilhoso e tal, né? E até que apareceu essa editora, quis publicar, e a gente publicou em 2013. Então foi bem bacana, foram 1000 exemplares, né? Então não foi foi a produção independente, mas a gente já contou com uma editora. Independente mesmo que eu fiz, já foi a carta, né? A carta UNAI, que é a coletânea de roteiros de terror que eu tinha escrito. Eu chamei 4 desenhistas para trabalhar comigo nesse quadrinho. Dei um roteiro para cada um. E aí foi todo financiado via financiamento coletivo. Né? Mas eu ainda não tinha condições de pagar os desenhistas, infelizmente, mas a gente combinou que cada um levou uma parte dos exemplares e tal, então já foi uma coisa ainda foi uma coisa meio amadora, né? E agora na Monstrum é que eu estou conseguindo fazer algo mais profissional, mas ainda dependendo de financiamento coletivo, até para divulgação e facilitar um pouco da distribuição. O financiamento coletivo ele é bom por causa disso, né? Porque a campanha te força a fazer uma divulgação mais maciça, né? Do lançamento e você, dentro da plataforma, tem muita gente que já fica ali em busca de novos títulos, né? Então, você solta o seu quadrinho ali, o seu trabalho, as pessoas já, opa, o que é isso aqui? E já vão em cima. É diferente de você fazer um site seu e ficar divulgando nas redes sociais e tal. As pessoas geralmente não se ligam muito. Né? O financiamento coletivo tem aquela coisa, aquele senso de urgência, opa, quero pegar e tal, né? E aí você consegue já fazer um lançamento bacana, né? Entendi.
A gente tem outra pergunta aqui. HQs independentes possuem pontos de comercialização definidos? Bancas ou lojas especializadas? O que você recomendaria para quem quer encontrá-los? Eu não sei se você é de São Paulo. Você é de Não, eu onde? sou do Rio. Eu sei que em São Paulo tem algumas biterias, né, que você pode ir lá deixar por consignação, né, ou até que mesmo que compram alguns exemplares seus para revender. Aqui no Rio nós temos a banca do Cícero, né, que tem alguns pontos de venda e geralmente ele compra alguns exemplares, ou, enfim, para revender. A gente tem agora a Lazarus Comic Shop, que também tem pegado muito quadrinho independente nacional para revender. E de resto, e agora está começando um site Gibizada, que é um e-commerce focado em quadrinhos. É como se fosse um Elo 7, mais focado para histórias, para quadrinhos independentes, geralmente, né? Quadrinhos nacionais como um todo. E só que ainda está começando lá, as pessoas ainda estão começando a botar lá o material para venda. Eu, particularmente, eu fiz o meu e-commerce, né, que eu tenho mais controle para revender. E, enfim, e fora isso é você buscar fazer alguns quadrinhos em formato eletrônico para o Kindle. Isso é fácil de fazer e aí você bota para vender e você pode botar até em inglês, né, que você tenta alcançar um público estrangeiro, que é interessante também. E tem os eventos, né, que infelizmente esse ano não teve nenhum. Agora a gente vai ter a CCXP online, que parece que vai ter alguns pontos de venda lá online para os quadrinistas, como se fosse um beco dos artistas virtual, né? Não sei se vai dar certo, mas é uma aposta interessante do evento. De resto, não teve nenhum lugar para a gente vender esse ano. Vamos ver como é que vai ser ano que vem. E é É, justamente nos eventos é que geralmente os quadrinhos independentes conseguem dar vazão ao material, né? sim. São eventos grandes, pequenos? Olha, tem de todos os tamanhos, tem desde o do minúsculo até os gigantes, como a CCXP, né? Então, do nível da CCXP, certamente não tão grande, tem o FIC lá em Belo Horizonte, que é bienal, né? E você tem as bienais de literatura, que algumas delas abrem algum espaço, mas não como esses eventos, que você tem mesas específicas para os quadrinistas. Você tem surgido alguns eventos temáticos de terror, que também tem aberto espaço para quadrinistas nesse mesmo molde, né? Da CCXP, né? Isso acho que empolgou esses eventos, né? E você tem eventos menores. Aqui no Rio, esse ano, eu ia participar do Nit Comics, do Rio de Janeiro, e Rio de também Janeiro. tem que é de terror. E também tem o Rio Comics, que também tem um evento que também tem aberto espaço, e tem a SIC, né, que é a Semana Internacional de Quadrinhos, que é na UFRJ. Né? Até um ex-professor meu que, que coordena e organiza, e também tem tido todo ano, mas esse ano não teve também. Você pode incluir agora o FEQUAD, hein? Pois é, o FEQUAD eu fiquei sabendo agora, por causa desse convite, né? Eu estava por fora, então é um que ano que vem, tendo físico, eu espero conseguir participar. Nós também. Tem uma pergunta aqui. Existem muitos eventos de divulgação de HQs independentes no RJ? Ou há um evento específico só para essas produções, as produções independentes? É,
específicos, eu diria que não tem praticamente a SIC é mais específica porque ela não é um evento em que não se vende nenhum outro material, assim, você não tem nenhuma editora indo lá para vender, geralmente. São mais quadrinistas independentes mesmo que aparecem lá para vender. Mas o evento não é focado no quadrinho independente, eles chamam palestrantes para falar sobre vários temas relacionados ao quadrinho, inclusive palestrantes de fora, né? E nesses outros eventos todos é mais ou menos esse mesmo esquema, e aí, dependendo do grau, do tamanho do evento, você tem mais ou menos palestrantes muito conhecidos, você tem estandes mais elaborados, entendeu? Mas geralmente os menores é que acabam ficando mais focados no independente, né? Até porque eles não têm muito atrativo para quem tem para editoras maiores e tudo mais, né? Entendi. Eu tenho uma pergunta para você. Como foi assim o processo de você fazer seu primeiro quadrinho? Como foi que você fez algum curso para poder escrever as suas histórias? Como foi encontrar os desenhistas, coloristas? Foi fácil, foi É, difícil? então, eu fiz desenho industrial na FRJ já pensando nos quadrinhos, entendeu? Eu cheguei à conclusão de que é o que eu queria fazer, o que eu gosto de fazer, e eu pensei, bom, vou fazer desenho industrial, que tem a ver, né? Enfim. E lá eu consegui conhecer muita gente que desenhava bem. Foi lá que eu desisti de desenhar e disse que não, o meu negócio é escrever mesmo. Com tanta gente que desenha bem, eu não preciso ficar batendo cabeça desenhando. Mas é difícil você, no começo, encontrar alguém, sendo roteirista, encontrar alguém para desenhar os seus roteiros. Eu acredito que até dei sorte, porque eu encontrei lá um outro cara que era apaixonado também, e é um desenhista excelente, que é o Rodrigo, né? Com quem eu fiz vários quadrinhos ainda na faculdade, e pouco depois, o último foi a carta, né? O primeiro quadrinho que nós fizemos oficialmente foi A Mortífera Maldição da Múmia, que era até aproveitando o que a gente tinha aprendido nas aulas de quadrinho, que tinha um semestre de quadrinho na faculdade, o professor era o Otávio Aragão, e aí a gente se inspirou vendo os webcomics, que ainda era uma novidade naquela época, 2000 e pouquinho, né, 2001, 2002, e a gente fez uma adaptação de um conto de ficção científica chamado A Mortífera Maldição da Múmia, e a gente produziu ele em webcomics, num formato parecido que você tem esses webtoons hoje em dia, coreanos, né? Que você tem aquele scroll vertical, só que o nosso não era só vertical, alguns capítulos ele vai na vertical, outros ele vai na horizontal, então ele aproveita o scroll vertical e horizontal do browser, né? Do desktop, para você navegar ali na história. E eu lembro que na época, a gente terminou o quadrinho, a gente foi fazendo por capítulos, lançando semanalmente, e a gente produziu ele em Flash na época, né? Um aplicativo em Flash para rodar a web, e a gente também chegou e falou, ia ter um dos primeiros eventos, foi o primeiro Anime Friends que teve em São Paulo. Foi 2003 ou 2004, não me lembro agora. Aí a gente pegou e gravou em CD, a gente gravou em 50 CDs, 60, sei lá. Fizemos capinha, fizemos tudo, e fomos lá para esse Anime Friends, e lá tinha um proto Arts Alley, que era você ficava em pé, nem tinha cadeira para sentar. Nunca teve.
Era uma banquinha, parecia uma banquinha de festa junina, só com uma tábuazinha, entendeu? Era um negócio bem tosquinho, mas tinha vários, era uma sala só disso, só de independente. E a gente levou esses CDs e todo mundo ficou, nossa, que inusitado, né? Geralmente as pessoas ali vendendo fanzine, aquela coisa xerocada e tal, né? Alguns vendendo uma coisa melhorzinha. E os artistas quem tinha mais grana na época, já era mais conhecido, né? Aí sim, tinha uma mesa para sentar, ficava autografando lá, e era a galera que já estava fazendo sucesso, né? E a gente ficou lá e a gente vendeu tudo, conseguimos vender tudo, todos os CDs, né? Pagou a inscrição e a viagem. Então, foi bacana. Deixa eu ver, não tem mais nenhuma pergunta. Aí quem quiser ler, é só entrar no meu site, que tem lá, tá lá na minha bio no Instagram, tá lá vai buscar lá Mortífera Maldição da Múmia, você vai achar lá, tá lá online para quem quiser conferir. Passa os links depois que a gente compartilha aqui também. Beleza. Uma pergunta qual foi o quadrinho assim que você leu e você diz assim, nossa, esse quadrinho é meu quadrinho favorito, algo que eu vou levar para minha vida? Olha, é difícil dizer o quadrinho favorito. Tem muitos quadrinhos muito bons. Eu posso dizer que Sandman foi um quadrinho que me marcou bastante na época. Tanto que é um quadrinho que eu li e acho que eu já li 3 vezes. É difícil eu reler coisa. Né? E mais recentemente teve o Lock and Key, né? do filho do Stephen King, né? Do Joe Hill. E é um quadrinho que na época eu nem sabia quem era o Joe Hill. Eu só via algumas pessoas falando muito bem, principalmente lá fora do Lock and Key. Eu resolvi ler e fiquei apaixonado. Assim, depois daqueles clássicos, Sandman, Cavaleiro das Trevas, aquelas coisas lá, era difícil, eu não via um quadrinho tão bacana. É uma minissérie, tem 30 volumes, eu acho, e é muito boa. Né? Já está sendo publicado aqui. Então, é um que eu também já li umas 3 vezes. Agora, um que foi um divisor de águas foi justamente o Cavaleiro das Trevas, porque até meus 12 anos de idade, eu não lia quadrinho de super-herói, eu só lia gibi da Mônica, da Disney, e eu estava lendo Mad na época, né? Pré-adolescência era uma maravilha. Então, eu tinha relutância em pegar quadrinhos mais sérios, né? Principalmente quadrinho de herói, que, pô, eu vou pegar esse negócio daqui, já está no número 100 e carambola, eu não vou entender nada dessa história, não tenho saco não. Aí o meu pai, na época, me deu, tava na época do filme do Batman de 89, né? Relançaram, pouco depois, tipo em 90, sei lá, relançaram o Cavaleiro das Trevas aqui, o completo, né? O calhamaço todo. E aí ele me deu. E aí eu li. E eu fiquei maravilhado. Eu falei, caraca, Batman sanguinário, não é aquele Batman caretão do seriado, né? Que é horrível. Aí eu cheguei e falei, não. Aí também surgiu aquele desenho animado dos X-Men, né? Na TV. Aí eu falei, não, vou ler esse negócio. Aí eu peguei e comecei a comprar direto e tem até hoje a coleção de gibizinho aqui, né? E é a fase que eu curto de X-Men, né? É o novelão do Chris Claremont. Depois eu parei de ler. Aí perdeu a graça. Quando saiu, perdeu a graça para mim. Tem uma pergunta aqui. Como é o seu processo criativo? Já passou por algum bloqueio? Se sim, como lida com ele? Bloqueio criativo? Falou de bloqueio criativo, é isso? Então, isso, eu
felizmente eu nunca sofri disso, de ficar olhando para a tela e não saber o que escrever. Até porque eu acho que isso deve acontecer mais quando você tem muita urgência e prazo, né, para terminar. Então, aí eu diria que, infelizmente, eu ainda não tenho eu não sou pago para isso, então eu não tenho essa urgência e prazo, né? Mas eu tenho várias ideias sempre. A minha ansiedade é tempo para conseguir escrever tudo, né? Então, eu geralmente eu vou escrevendo aos poucos, eu tenho uma ideia, eu vou lá, anoto no papel, aí eu já, já na hora de anotar, você já vai formulando melhor, aí daí a pouco eu volto a fazer o que eu estou fazendo, daí a pouco, opa, tive uma outra ideia para aquela história, aí eu vou lá e complemento e tal, até que a história vai tomando corpo, né, começo, meio e fim, e aí é aquela história, aí é eu sentar a bunda e conseguir desenvolver aquilo dali. Aí eu já tenho histórias e personagens desenhados e eu tenho que sentar e esmiuçar aquilo ali em cenas, entendeu? Capítulos, cenas, diálogos e aprofundar melhor os personagens e tudo mais. Algumas histórias você depende de uma pesquisa também. Eu tô assim para escrever mais histórias da Guerra do Paraguai. Eu tenho pesquisado muito e também um quadrinho que eu fiz chamado Camaelitas, que se passa no século XV na Europa. E aí eu ainda estou pesquisando melhor esse momento para poder desenvolver melhor, mas é uma história que ainda eu já desenvolvi bastante dela em linhas gerais. Então, geralmente eu costumo fazer assim, eu vou fazendo aos poucos e vou botando várias histórias na fila. Então, quando eu termino o que eu estou fazendo agora, a seguinte já está no ponto, entendeu? Para começar a escrever. Então, dificilmente eu vou travar. Geralmente eu travaria se eu não tivesse a coisa toda desenvolvida na minha cabeça. Eu gosto de ter a história toda formuladinha ali para eu já saber o caminho que eu vou seguir, né? Porque senão você chega num ponto e você, caramba, e agora? Para onde que eu vou com essa história? Se eu quiser fazer aquilo, eu vou ter que voltar atrás e corrigir tudo que eu fiz ali. Aí isso para mim é mortal. Ah, entendi. Tem uma outra pergunta. A cultura do mangás é algo que desperta seu interesse? Você costuma ler mangás? Eu costumo ler mangá, já li vários, e nem preciso falar que Akira é o que eu acho mais legal, mas eu leio vários, por exemplo, geralmente depois que eu já vi alguma coisa do anime, ultimamente, né? Geralmente depois que eu vi alguma coisa do anime e gostei, eu vou buscar o mangá, mas que eu tenho aqui é o Alita Battle Angel, que eu comprei quando publicou aqui, o Lobo Solitário, que mais? O Death Note, Legal. e tem aquele I'm a Hero, né? Hum. Que acho que já publicou aqui, não sei se está publicando ainda. É um quadrinho bem legal também, um mangá. Enfim, tem vários. Eu leio direto, eu não leio com tanta frequência quanto eu leio atualmente os quadrinhos autorais que saem aqui no Brasil e lá fora, né? Geralmente pela Image, pela IDW, né? Onipress, tem várias editoras lá fora que publicam quadrinhos autorais muito bons. Ah, entendi. E para quem está começando a publicar, o que que você daria de conselho? Qual o processo que você diria para a pessoa seguir? Um curso? O que que ela precisa? Tanto para ser roteirista, desenhista, se você quer falar sobre, porque você Olha, desenha também, né? não.
eu já tentei desenhar, mas eu não tenho paciência. Eu gosto de criar história. Então eu falei, não, vou me especializar em escrever para fazer uma coisa direito. Eu não queria ficar meio porcaria em duas coisas, entendeu? Eu queria fazer as duas coisas bem. Pelo menos uma coisa direito. Então, em ambos os casos, escrevendo ou desenhando, é sentar a bunda e meter bronca, entendeu? Desenhista não espera alguém te dar um roteiro para você fazer. Tem trocentos roteiros online aí para você pegar de exemplo que as editoras botam e até para você fazer testes e tal, né? Você pode pegar um roteiro desses aí, até de um personagem que você já curte e meter bronca e desenhar. E roteirista também, e não espera você ter um desenhista que esteja querendo desenhar a sua história que você nem escreveu ainda, entendeu? Senta a bunda e começa a escrever. Você no começo você vai escrever histórias meio toscas, eu volta e meia eu pego histórias antigas minhas, eu fico com vergonha, mas não joga fora porque às vezes a premissa é boa e você pode no futuro aproveitar alguma coisa dali para fazer uma história nova ou até reescrever aquela história e fazer ela bem. Cursos tem vários, tem muita gente boa aí dando aula de roteiro, de desenho, principalmente de desenho, é muito fácil de você achar curso. Roteiro, eu já diria que é mais difícil você achar um curso bom. Porque muita gente que desenha e escreve acha que faz os dois um tão bem quanto o outro e geralmente não. Geralmente é muito difícil achar um quadrinista completo que escreva e desenhe bem. Geralmente a pessoa que desenha bem ou razoavelmente bem já gosta de se virar fazendo os próprios títulos. E muitos deles não são muito bons, entendeu? Então você tem um desenho maravilhoso muitas vezes, mas às vezes o roteiro deixa a desejar. Mas, enfim, mas você tem muita gente boa aí, tem muitos vídeos na internet, muitos canais bacanas que falam sobre o quadrinho, falam sobre narrativa gráfica, né, que narrativa de quadrinho, que ou seja, não basta você desenhar bem, você ter um traço bonito e tudo mais para fazer quadrinho. Se você não tiver noção de narrativa, né, você vai ter um quadrinho medíocre, entendeu? Porque você não vai saber contar uma história, seus desenhos ali não vão estar contando uma história. Aí você pega um cara que nem desenha tão bem, mas manja de narrativa gráfica, o cara vai compensar o que ele não sabe desenhar tão bem numa narrativa envolvente e vai ter um quadrinho muito melhor, entendeu? Então você tem muito disso. Eu, inclusive, gostaria muito de futuramente fazer um curso de roteiro, né? Focado em roteiro, de quadrinhos, até online mesmo. Seria bacana. Só que ainda não consegui parar para montar ele ainda direito. Bacana. Eu queria que você falasse um pouco agora do seu último trabalho, os Monstros. Como é a história, dá pra gente, dá um spoiler. O monstro. Então. O monstro é o seguinte: é uma palavra em latim que significa o prenúncio, um mau agouro, né? O prenúncio de algo ruim que vem, né? Então, e é da onde se deriva a palavra monstro, né? Que a gente entende como uma criatura horrível e tal, né? Mas você tem esse significado de monstro como muitas vezes na história o monstro é algo ele é monstruoso, ele assusta por quê? Porque ele espelha alguma coisa que a gente tem de ruim, entendeu? Ele espelha um lado negativo nosso. Então esse quadrinho ele segue nessa temática. Então você tem essa exposição
num quadrinho que se chama Monstro. É uma exposição de arte de uma escultora chamada Sophie Huang. Ela é vietnamita, criada por pais belgas. Então, ela, em 1987, e em Los Angeles. Então, ela tem todo aquele clima anos 80. Eu fiz questão de inserir vários cameos da época, figuras famosas e tudo mais. E aí a coisa é que a exposição ela lida com os 7 pecados, entendeu? Então você começa a identificar, e cada capítulo da série, cada um dos 5 capítulos, ele foca numa pessoa que foi à exposição, né? E cada uma dessas pessoas, você vai identificar ao longo do capítulo qual é o pecado dela, né? E a cada capítulo essa pessoa você vai ter um background dela e ela vai viver uma história ali e ela que é uma história de terror para ela, né? Ela vai viver seus pesadelos e você tem toda uma trama que está se desenrolando, entendeu? Que você, aos poucos, a cada capítulo, você vai entendendo melhor o que está acontecendo. No primeiro volume, todo mundo termina de ler e fica, o que está acontecendo aqui? Que porcaria é essa? Não entendi de onde que veio isso e aquilo. E aí, no segundo capítulo, que é o que vai sair agora, você já vai ter um outro ponto de vista, uma pessoa que viu outras coisas que aquela primeira pessoa não viu, né? E então você começa a montar esse quebra-cabeça, você vai, então era isso, era aquilo e aquilo outro, porque as coisas acontecem em paralelo, né? Então você agora no primeiro volume você teve já também alguns personagens que vão aparecer em capítulos posteriores, eles aparecem no fundo e tal, e você não dá muita bola. Agora no segundo já tem uma cena que você vai ver o personagem do primeiro volume aparecendo ali, você vai, então é aquela hora que o cara estava fazendo aquilo dali, entendeu? Então tem essas coisinhas assim que você vai montando quebra-cabeça, você vai entendendo o que está acontecendo naquele evento, nesse vernissage, entendeu? E é uma história que é de terror, mas ela começa com bom humor, ela tem personagens engraçados e situações cômicas que acontecem com alguns personagens, algumas de humor negro, né, que você não sabe se ri ou se chora, mas aos poucos a história vai ficando mais pesada conforme vai chegando no final, que aí você começa a ver de fato o que estava acontecendo ali. Sim. Esperamos que você consiga trazer para a gente pro FECOAD do ano que vem impresso, para a gente tirar curiosidade. Não. No passo que tá. A minha previsão era conseguir terminar até o final desse ano, no máximo início do ano que vem. Mas com essa pandemia aí, os trabalhos atrasaram, porque a desenhista não. Infelizmente, ela não conseguiu manter a mesma velocidade na quarentena, né? Eu entendo isso porque, por exemplo, eu tenho filho, então também não consigo produzir na mesma velocidade, né? Você não tem mais aquele tempo que você dispunha para fazer as coisas. Então, a coisa vai se alongar para o ano que vem, mas eu estou mega ansioso para conseguir ter tudo completo, porque as capas contam uma história, entendeu? É tudo muito bem boladinho para cada capa tem uma cor específica, entendeu? Então vai ser bem bacana quando tiver os 5 volumes fechados ali para botar, vai ficar muito bonito. E eu nem tinha falado, né? Citar aqui a desenhista é a Sueli Mendes, que está fazendo um belíssimo trabalho.
O traço dela é maravilhoso, eu me encantei, eu falei, é ela que vai desenhar. E a colorista do primeiro capítulo foi a Natália Marques, e ela não pôde continuar, e agora no segundo, e espero que até o final, é a Fabi Marques que está fazendo, entendeu? Então, pode buscar as duas aí no Instagram, que os perfis são bem bacanas. E, enfim, eu espero que a gente consiga completar aí o quanto antes essa minissérie. Tá, ok. Antes da gente encerrar essa live de hoje, a última do FEQUAD, né? Vamos abrir aqui para as perguntas. Que adaptações de HQ para cinema você considera terem dado certo? E quais não deram certo, na sua opinião? Vixe, calma aí. Vamos lá. Bom, citar agora, né? A série do momento agora, The Boys. Na minha opinião, a série está bem melhor do que o quadrinho. Porque o quadrinho, ele é muito legal, é bacana, mas ele não aprofunda tanto os dramas dos personagens e certos detalhes que a série teve tempo para se aprofundar e tudo mais. Então eu estou gostando muito dessa adaptação, mas geralmente as adaptações de quadrinhos elas deixam a desejar. Por exemplo, The Walking Dead. Eu achei a série horrível. Então é uma adaptação péssima para uma série de quadrinhos que eu acho muito boa, né? O que mais que tem? Uh, Você tem alguns quadrinhos independentes que ficaram bem adaptados para o cinema, principalmente. Uh, minha memória está horrível, eu não estou lembrando. Eu estou ansioso para ver a adaptação do Sandman, né, que promete. As pessoas estavam querendo fazer filme por muito tempo, e todo mundo que leu o Sandman concorda que um filme ia ficar horrível, né? A menos que eles fizessem uma série de filmes, né? Mas um filme só não ia ter como você adaptar aquilo dali num filme só. Aí fazendo um seriado já fica bacana, né? Que mais que tem? Eu tô esquecido. Vai ter uma adaptação agora do Jupiter Legacy, do Mark Miller, que é uma série bem bacana do Miller World, né? Que ele criou. E também envolvem super-heróis. Agora eu tô lembrando. Sim! O outro filme de sucesso aí que teve mais recente de quadrinho foi aquele do agente secreto lá, do Kingsman, né? Que é uma boa adaptação para o cinema do quadrinho. Ficou, eu diria que no mesmo nível do quadrinho. O pessoal fala muito da adaptação do Watchmen, do Snyder. Eu acho bacana, mas de fato ela perdeu parte da essência do quadrinho ali, entendeu? Já a série que saiu da HBO, do Watchmen, né, que é como se fosse uma continuação do quadrinho, eu achei excelente, porque ela pega bem a essência do que é aquele universo e tal, e tenta trabalhar ele pós os eventos do quadrinho, e eu acho que fizeram muito bem. Então, querendo fazer uma continuação, mas eu não levo muita fé, não. Eu acho que aquela história ali está bem amarrada e bem fechada já. Enfim, eu podia ficar aqui falando horas sobre isso. A memória vai voltando, vai pegando aqui aos poucos alguns quadrinhos que foram adaptados, bem ou mal, para o cinema ou para a TV, né? Ok, deixa eu ver os comentários aqui. O pessoal está bem interessado no Sandman, que foi bem comentado aqui no FEQUAD durante essa semana. O que foi comentado? Sandman. Sandman, né? Pois é.
é um marco, né? Não tem como. Você vai falar de quadrinhos e tudo mais, você tem que falar do Sandman, né? Eu, inclusive, para descontento de muitos fãs do Neil Gaiman, na minha opinião, ele, ele nunca produziu algo que chegou perto daquilo dali, né? Então, ele deu sorte de logo no início da carreira, conseguir escrever algo naquele nível e deixar ele publicar ainda por cima, né, numa grande editora. Porque é um quadrinho que você começa a ler, você fica, que diabos está acontecendo aqui, entendeu? E todo o primeiro arco você fica boiando. E é uma história que demora a engrenar. E aí o segundo arco ainda vai mais ou menos, e lá pro terceiro arco é que ela vira o Sandman de fato, né? Então e se encontra com uma história de mitos e fantasia, né? A princípio ela começa com uma história sombria, meio de terror, meio macabra, entendeu? E ela vai ganhando vai ficando mais suave com o passar do tempo e ainda que ela mantenha alguns toques de terror, né, por causa dos pesadelos, né? Ela vai se tornando muito mais uma história de fantasia do que qualquer outra coisa. Mas assim, e aí depois que ele escreveu aquilo, o que você vai escrever depois daquilo, né? É muito difícil você conseguir se superar ali, né? Então, ele ficou com essa maldição aí, mas que é uma maldição maravilhosa, né? Quem é que não ia querer ter uma obra que seja daquele nível e com aquele sucesso, né? Aqui, para encerrar, a última pergunta. Quais obras você indica? Obras? Qualquer obra? Bom, Eu acho que Sandman, né? Lock and Key. E os meus? Eu não vou ficar indicando de mais ninguém, não. Leia os meus quadrinhos. Justo. Eu tenho orgulho das minhas criações. Falando das suas criações, onde a gente pode encontrar, como a gente pode contribuir também para o Monstros? É catarse.me/monstrum2. Eu vou escrever aqui nos comentários acho que a minha esposa está assistindo, se ela puder escrever aí, comentar com o link do Catarse, ela já pode mandar aí para o pessoal clicar. Ou vai na minha bio, né? Carlos Felipe Figueiras, né? Aqui no Instagram. E pode catar lá tem lá o link do Monstro, do Catarse direto. E também tem o meu Linktree, que está lá você pode catar não só esse, como o link do meu portfólio, do meu e-commerce e de várias outras coisas, redes sociais e tudo mais. Okay, então. Aí aqui, ó, até uma coisa bacana aqui, falando de referência, agora eu lembrei. Ó, Akira com Garotos Perdidos, né, Lost Boys. Então, essa camiseta eu achei bacana. São duas obras bacanas, anos 80 aí, que eles misturaram legal. Ficou legal essa camiseta. Carlos, queria agradecer muito, muito mesmo a sua participação aqui. Muito obrigada por ter aceitado participar da live. Muito mesmo. Eu que agradeço o convite. Espero que no próximo FEQUAD você possa ir até o Instituto Federal, levar seus quadrinhos prontos para a gente matar a curiosidade. Não, eu vou levar lá e aí a gente pode bater papo ao vivo também, né? É muito Sim. mais fácil, melhor ainda. E é isso. E eu vou com certeza. Eu vou ficar aqui de olho e não tendo nenhum conflito de agenda, eu espero que não, porque do jeito que a coisa está esse ano que vem, ou enfim, assim que abrir
A gente vai. Eu vou cair dentro, qualquer evento que aparecer, eu vou. Gente, aqui a gente encerra então a última live da semana do FEQUAD. Eu agradeço todo mundo que está aqui assistindo a gente, que vai assistir também depois pelo IGTV. Muito obrigada pela participação de todo mundo, de todos os convidados. Inclusive, eu queria dar um recado sobre a live que aconteceria ontem, do Pietro Forte. Infelizmente, por problemas técnicos, né? A gente não conseguiu fazer a live ao vivo, mas a gente vai disponibilizar também aqui no IGTV. Então, vocês vão poder acompanhar também. E o evento foi tão maior do que a gente esperava que a gente também teve algumas participações em que a gente vai disponibilizar nesse final de semana também no IGTV. Então, se vocês quiserem acompanhar lá, a gente vai falar com a Ju Loyola, a administradora do site Blime Yaoi também. A gente também teve algumas indicações de quadrinhos de alunos, pessoas de fora do IFSP. Então, o evento as lives, né, terminam hoje, mas o evento vai continuar até domingo. Se vocês quiserem acompanhar depois e quando vocês bem quiserem também. Obrigadão, pessoal. Agora, vou encerrar aqui com o Carlos. Todos vamos encerrar o FEQUAD de fãs de Sandman e também leitores de monstros. Ok, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.